Você viu o que aconteceu com o Calvo do Campari? E essa história do Santinelli com o Metaforando, hein? E a fofoca das joias? Eu tenho uma fofoca importante para cada um desses casos, mas antes, uma história importante. No século I, o Senado romano declarou guerra contra Cleópatra e seu amante romano Marco Antônio. O governo de Cleópatra decidiu então soltar um boato de que ela havia se matado para tentar estancar a guerra. A fofoca se espalhou, Marco Antônio acreditou e acabou enfiando uma faca em si mesmo. Cleópatra acabou se matando um tempo depois. No século XIV, quando a peste negra assolava a Europa, milhares de judeus foram perseguidos e mortos por causa de um boato. Os rumores diziam que o diabo estava protegendo-os da praga. Essas mentiras passaram a ser base para a perseguição de judeus durante muitos séculos e muitas guerras. Em julho de 1789, às vésperas da Revolução Francesa, a tensão generalizada fez com que surgissem rumores de que a nobreza antirrevolucionária havia plantado bandidos para aterrorizar camponeses e que haviam infiltrados da nobreza para acabar com o movimento. Isso assustou e uniu ainda mais os moradores do campo, que se juntaram para acabar com os bandidos. No final, o grupo de bandidos eram apenas fazendeiros de gados. Acho que você já entendeu meu ponto. A fofoca se mantém e continua movendo a humanidade há milênios, para o bem e para o mal também. Mirela, corre aqui! Ih, fofoca, bobajada, vai ganhar vídeo no canal. Pra quem tá pensando assim, eu já vou cravar. A fofoca governa o mundo, a política, a economia, as corporações e é importante pra sobrevivência humana e pra nossa evolução de espécie. E ao mesmo tempo, já foi considerada crime e prendeu pessoas. Hoje vamos historicizar a fofoca e mostrar como ela é importantíssima pra atenção humana. Só que se gostar desse episódio, vamos fazer um combinado. Não espalhe esse vídeo e não conta que fui eu que te contei, hein? E aí, suave? Grande parte da história humana girou em torno de uma só questão: como convencer milhões de pessoas a se pegarem em deuses, mitos, nações e afins. Sim, porque parando para pensar, o que é que faz estados, igrejas ou sistemas financeiros como o fato de que acreditamos que um pedaço de papel vale dinheiro? Um combinado social. Uma história que muitos de nós decidiram acreditar e que por isso funciona. Essas histórias criam uma espécie de cola social que nos une em torno de um objetivo comum. Fulano que fala para fulano sobre cicrano nada mais é que o poder de transmitir histórias, de criar uma rede de explicações para o mundo que se dissipa através da comunicação e que nos mantém vivos enquanto nação. Mesmo do ponto de vista biológico, é até uma questão de sobrevivência. Você não precisa botar a mão no fogo para saber que queima. Alguém coloca, que conta para o outro, que conta para o outro e isso vira uma cultura. É muito mais vantajoso sabermos separar de antemão quem é o honesto e quem é o desonesto do grupo para descobrir quem são as pessoas com quem podemos contar. Quando Pedro me fala de Paulo, sei mais de Pedro do que de Paulo. E você pode negar, mas eu e você somos bem mais cérebros domesticados do que acreditamos e gostaríamos. Nos alimentamos de certos caminhos muito previsíveis. Por isso não é à toa que há tantas revistas de fofoca, programas de fofoca, canais de fofoca, e o que realmente interessa a maioria de nós é o lacre, a treta, o bafo, a novidade. Nossos laços negativos nos unem muito mais do que os positivos. É mais fácil se juntar para falar mal de alguém do que para falar bem de alguém. Por isso, ao mesmo tempo que fofocamos muito enquanto sociedade, nos autopunimos e queremos bloquear esse impulso, porque lá no fundo sabemos que fofoca demais pode fazer muito mal, desunir as pessoas e nos destruir enquanto coletivo e indivíduo. Não à toa, a maledicência está na base de muitas religiões e crenças. É o 8º mandamento do cristianismo, e não darás falso testemunho. É a fala correta, a 3ª nobre verdade do nobre caminho óctuplo do budismo. É o profeta do Alcorão, que fala muitas vezes sobre o poder da língua e o perigo da calúnia ser equivalente a comer a carne do irmão morto. O Papa Francisco, mesmo esses dias, afirmou que a fofoca é pior do que a peste de Covid e o que destrói uma comunidade é falar coisas ruins uns dos outros. E você já deve ter recebido aquela frase que é assim: pessoas inteligentes falam sobre ideias, pessoas comuns falam sobre coisas, pessoas mesquinhas falam sobre pessoas. Essa frase normalmente é dita pelos que se acham inteligentes e o fazem falando mal de outras pessoas. Hehe, risos. Agora, algo tenso. Se hoje a fofoca tá passando por um meme social e recebendo um rebranding positivo, graças a memes, saiba que não foi sempre assim e que a fofoca já foi crime e motivo para caçar mulheres e chamá-las de histéricas ou bruxas. Tipo, bruxas, literalmente. A fofoca que eu vou te contar agora é sobre a tese da professora Silvia Federici no livro Mulheres e a Caça às Bruxas, que vai resgatar historicamente o termo fofoca para mostrar como ele se alterou ao longo dos anos para um ataque a um grupo específico de pessoas, as mulheres. Para.
Antes disso, uma fofoca remunerada. Nosso momento, paga as contas. Esse vídeo tem patrocínio de NordVPN e eu vou te contar uma fofoca pessoal. Se você me acompanha nas outras redes, você deve ter visto que eu saí do país pela primeira vez para viajar nos últimos meses. E foi só quando eu cheguei lá que eu descobri que se você posta coisas em outras redes, em outro país, o algoritmo não entrega. Sério. E se você tá na França, ele só postaria conteúdo pra França. E aí o Normose ficaria sem vídeo. E não ficou, certo? Então, NordVPN nos salvou. A VPN é um serviço que oculta o serviço de presença online. E aí, por causa da Nord, teve episódio no Normose. Eu quero aplausos. Só que assim, para que serve NordVPN para você que não é criador de conteúdo, usuário comum? Proteção de dados. Para além de criar uma barreira de segurança. Se você quiser assistir um filme ou uma série que não tem no streaming, a NordVPN permite. Olha aí, eu usando o NordVPN e é tipo muito fácil. Literalmente com um clique, você pode acessar qualquer país do mundo. E todo mundo consegue. E papo reto, a NordVPN é a empresa que há mais tempo tem apoiado o Normose até aqui. E nós já sabemos que em 2023 não há internet segura sem uso de VPN, no mínimo. Então, se você gostar da ideia, a Nord criou um cupom exclusivo de assinantes do Normose e você ainda recebe reembolso se não gostar do serviço. Então clica no link deles, mostra a força do nosso engajamento. E agora bora voltar pra fofoca. Sabe essa imagem da mulher fofoqueira? Foi uma construção social criminosa para afastar grupos de pessoas do poder. Gossip é a palavra inglesa usada para fofoca como conhecemos hoje. Porém, a professora demonstra que é entre o século XVIII e XIX que uma grande mudança vai acontecer. Durante o período que convencionamos chamar de Idade Média, gossip significava amiga. Sim, isso mesmo. As mulheres diziam que iriam sair com as suas gossips, sair com as suas fofocas. Ter uma gossip na Idade Média era uma atividade prazerosa. São relatadas nas canções populares da Inglaterra e da França do século IX a presença de mulheres nas tavernas que iam beber os melhores vinhos e sair com as suas fofocas. A representação da mulher como figura forte, assertiva, mostrava parte da natureza das relações de gênero da época. É muito comum ver nesse período representações de mulheres mais independentes e que compartilhavam a vida do trabalho com outras mulheres, cooperavam umas com as outras em todos os aspectos. E na Itália do século IX, por exemplo, havia uma lei que permitia se dirigir diretamente à corte para denunciar um homem se as agredisse ou as molestasse. Isso vai se alterando ao longo dos tempos, sobretudo no chamado período de caças bruxas. As mulheres nessa época ainda mantinham um grau considerável de poder social, mas sua posição nas áreas urbanas foi ficando cada vez mais ameaçada, à medida que as guildas começavam a ser dominadas por homens e as excluí-las. E não à toa, segundo Silvia, que as representações femininas jocosas se acentuaram. A desvalorização da vida das mulheres, do trabalho, do seu conhecimento, começa a mudar. E as artes, os quadrinhos e as maledicências passam a pintar caricaturas principalmente das mulheres de classes baixas, como rabugentas, dominadoras, agressivas e fofoqueiras quando saíam com outras mulheres. E aí sabe o que aconteceu? O termo gossip passou cada vez mais a ser designado como a mulher envolvida em conversas fúteis. Na Inglaterra do século XVI, um decreto passou a proibir as mulheres de se encontrarem para tagarelar e conversar, ordenando que os maridos as mantivessem dentro de casa. No século XIX, o Código Napoleônico francês, de 1815, consolida a discriminação da mulher. A mulher deveria ser submetida ao homem, pai, marido ou irmão, e simplesmente virar a propriedade. Mulheres passam a ser levadas a tribunais por rabugice ou por tagarelice, pois se esperava que a mulher passasse a obedecer. E as que questionassem ou não aceitassem ganhavam o diagnóstico de histéricas, palavra que inclusive tem origem em útero. A palavra fofoca, que nasceu como uma palavra que indicava amizade, afetividade, tornou-se a palavra para dizer que quando mulheres estão juntas, só podem estar fazendo coisa ruim ou fofocando. Silvia se pergunta, por que, de repente, uma palavra que indicava amizade e afeto para dizer quando as mulheres estão juntas passa por essa repaginação? Depois do século XIX, a fofoca passa a ser encarada como algo ruim, coisa de gente estúpida, coisa de gente menor ou coisa de mulherzinha. Até hoje, apesar de homens e mulheres fofocarem e fazerem gossip, você só vê um dos gêneros sendo retratado como fofoqueiro. Então, papo reto, vamos lá. Todos nós fofocamos. E a fofoca não tem só um sentido ruim. Esse sentido pejorativo de maledicência moralista é só um dos exemplos da fofoca. Mas ela pode ser útil para pequenos grupos. E veja meu enfoque. Pequenos grupos. Mais do que isso, a fofoca tende a virar boato. O boato é a versão aumentada da fofoca e normalmente uma distorção da história original. Ou seja, uma mentira.
Quanto maior o grupo humano, mais chance do telefone sem fio acontecer e a fofoca se distorcer. Então é claro que a fofoca tem o seu aspecto perigosíssimo. Como seu poder de transmissão é gigante, a fofoca é uma estratégia usada por indivíduos para melhorar reputações à custa da destruição dos outros. Calúnia, boataria, difamação pode destruir vida, inclusive é crime. Lembra do clássico caso da escola base que aconteceu no Brasil nos anos 90, onde donos de uma escola particular em São Paulo foram acusados por 2 mães de aluno pela imprensa de abusarem de alunos pequenos. A fofoca se espalhou pela mídia e o casal teve a vida destruída. Foram presos, hostilizados, agredidos e era tudo mentira. Mas não precisa ir longe, não é? Você com certeza já viu alguma exposição de alguém na internet por algo muito terrível e que depois que foi revelado que era mentira, já era tarde. Uma fofoca, um boato é como o dente de leão. A hora que se espalha no ar, não tem mais volta. As mentiras na internet se espalham mais rápido que as verdades. O nosso último presidente governava à base de espalhar mentiras. Essa é a base de fake news, por exemplo, não é? Então esse assunto é muito mais profundo do que parece. Se a informação é poder, a fofoca pode ser uma das armas mais poderosas desse arsenal, pois é a comunicação no mundo particular. É, por exemplo, no desabafo do intervalo do trabalho, fazendo fofoca sobre o trampo, que trabalhadores de uma empresa conseguem ver os seus comuns e se unir para pedir direitos. É a fofoca do bem. Então veja que eu estou fazendo uma separação bem clara entre viver de falar mal dos outros, soltar boatos e uma fofoca. Depois não reclama nos comentários, hein? Então me parece muito mais sábio aprender a separar e entender o movimento dessa comunicação do que apenas condená-la. A fofoca cria laços de intimidade entre aqueles que fofocam. Aquilo que se fofoca afirma os valores sociais de um período. E pare para pensar na política. As fofocas derrubam ministros, presidentes, criam manifestações e sejamos sinceros, a maior parte do que acontece na nossa vida acontece nos bastidores. Imagine que um político fala pro outro, que fala pro outro, que faz algo porque o outro fofocou de algo que aquele primeiro não gostou. A fofoca é uma teia de comunicação paralela. Todo mundo faz, ninguém comenta e o baile segue. Somos condicionados assim há milhares de anos. Queiramos ou não, somos todos tataranetos de fofoqueiros. E eu tô aqui só pra tirar o moralismo desse assunto, porque não precisamos nem fingir que ninguém fofoca e nem ter orgulho de viver vazio falando mal da vida alheia. É algo no meio do caminho. É política de redução de danos da fofoca. Esse vídeo é uma proposta de autorreflexão, para que cada um se examine e reconheça quando é momento adequado para abrir a boca e quando é poderoso fechar a matraca. O silêncio é uma estratégia adicional na comunicação. O silêncio funciona ao lado das coisas ditas. Juntos, a fala e o silêncio formam o discurso. E às vezes, é muito mais poderoso ficar quieto. E é nesse equilíbrio que eu fui buscar as origens da fofoca. Mas até conseguirmos provar algo concretamente, a origem da fofoca será algo como a própria fofoca. Uma mistura de fatos e especulações. Então, para terminar esse vídeo, tem um texto moderno chamado Filtros da Fofoca de Sócrates, que é um diálogo falsamente atribuído a Sócrates. Não há nenhuma referência a esses 3 filtros na obra de Platão falando sobre seu mestre. Então, por ironia, essa história é uma fofoca. Mas a mensagem que esse filtro passa continua um bom parâmetro para medir a fofoca, o boato e o que tem que ser dito ou não dito. Então teria dito um Sócrates metafórico que um amigo lhe queria confidenciar uma fofoca e perguntou se devia fazê-lo. Sócrates então apresentou os 3 filtros. O primeiro é a verdade. O que você vai dizer com certeza é verdade? Você só ouviu dizer? Viveu a experiência? Se der não para algum deles, não passe para frente. Depois vem o filtro da bondade. O que você vai contar vai edificar alguém? É positivo? É importante? Pode prevenir danos? Se não for, passar para frente não é o melhor caminho. E por último, um certo filtro de utilidade. Um grupo se beneficiará com a ação? O coletivo precisa saber disso? Isso pode acabar prejudicando pessoas sem culpa? Isso pode medir se esse é um fofocão daqueles bem tóxicos. E aí, ele arremata o textinho. Se o que vai falar não é verdadeiro, nem bom, nem útil, esquece a fofoca, guarda pra si, dá uma risada e segue a vida. Passar pra frente pode prejudicar alguém no telefone sem fio. Então, da próxima vez que alguém te disser que fofoca é coisa de gente não evoluída, você pode lembrar que nós estamos e chegamos até aqui enquanto sociedade porque nossos antepassados fofocaram muito. Até porque, sejamos claros, né? Quem somos nós pra julgar? Deixe seu like, inscrição e sininho, faz o Pix ou assina o nosso financiamento de fofoca coletiva, que é o que mantém essa fofoca histórica viva. Será que nós podemos fazer essa troca? E não espalha, tá?